Olá, boa noite. Hoje vou ter o prazer de entrevistar a Sueli. Vamos conversar sobre a maternidade. Sueli também é uma amiga do curso de Bíblia que a gente fazia juntas, uma aula da Milene, na paróquia Nossa Senhora Rainha. Vou só esperar a Sueli entrar para poder conversar com ela. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência dela na maternidade. Esperar ela entrar para a gente poder conversar, falar sobre os desafios, sobre as lições, né? Sobre a nossa profundidade quando a gente se torna mãe. A Sueli tem uma história muito bonita também para poder falar. Ela tem 2 filhos, se eu não me engano, mas eu vou deixar ela se apresentar. Ela entrou porque eu prefiro. Sueli, vou te chamar aí, tá bom? Tem um papo sobre ser mãe. Guardar a Sueli entrar. Arrumar o cabelo, né, gente? Hoje é sexta-feira, a gente toma um vinho. Ei, Sueli! Ei, Camila! Tudo bem, querida? Tô só Tudo pela bem. metade aqui, deixa eu ajeitar aqui, porque você sabe que eu não sou muito expert nisso aqui, não, né? Não tem problema, querida. Acho que não deu certo colocar esse negócio no tripé, não. Vou ter que segurar aqui, ó. Tá bom assim? Tá ótimo. Ai, que bom, que alegria estar aqui com você, minha querida. A alegria é minha, né? Obrigada por você aceitar, porque eu sei que você não gosta muito, mas tá aí. Tô tremendo Espírito aqui, ó. Santo. Mas vai ser um bate-papo gostoso, você vai gostar, Com certeza. tenho certeza. Sueli, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Então, meu nome é Sueli, eu sou casada com Hélio, que todo mundo chama de Elinho. Se alguém falar Hélio, eu vou achar que é outra pessoa. E vou fazer agora, dia 11 de julho próximo, no dia do aniversário do meu pai, 28 anos de casada. Olha, meu aniversário é dia 10. Olha só, casei um dia depois. E eu sou mãe do Pedro, que está com 26, e a Maria Clara com 24. Bênçãos da minha vida, né? Então, como você falou aí, eu falei, como recusar? Primeiro, igual eu te falei, né? Eu nunca pedi nenhuma oportunidade além da minha capacidade, mas sempre que Deus me capacitasse para aquelas oportunidades. E tanto nas coisas pequenas como grande, e Camila, é tão lindo as coisas de Deus que é só dele mesmo. Você me falou aquele dia que o Espírito Santo soprou meu nome no seu ouvido. Você viu que hoje nós estamos começando a novena do Espírito Santo. Isso não é coincidência, é providência, claro, mesmo. Providência. E aí hoje eu entreguei muito esse nosso momento nas mãos daquela que é a minha dona, eu sou toda dela, ela é toda minha. Ali está no quadro, ó, a minha fórmula de consagração. Então eu falei, mãezinha, o que a senhora está aprontando aí, hein? Nada. Nós vamos juntos, vamos lá quebrar a resistência com câmeras, mesmo porque ela me pôs para esse treino um pouquinho antes, né? Que eu tenho feito as lives do Cenáculo, né? Nas terças-feiras. Então já quebrei um pouquinho do gelo. E você é uma pessoa, né, Camila, que a gente não conhece tanto assim, nunca sentamos para bater um longo papo, mas o pouco que a gente conviveu junto, você com essa ternura, com essa beleza, que não é só essa beleza de fora, que como eu te falei, né? Desde a época que eu comecei a frequentar a Nossa Senhora Rainha, que nós fizemos o curso da Milene junto, não foi isso? Foi. E você vinha entregar Jesus, assim, eu amava receber Jesus nas suas mãos. Então, acho que antes de estar nos nossos corações esse momento, já estava no coração de Deus. Então, falar não, que jeito. Obrigada pelos elogios. Fico muito satisfeita de ouvir isso de você, porque eu também te admiro muito. Eu lembro que a gente trocava algumas coisas no curso da Milene, né? E eu sempre te achei muito doce, muito amorosa, sempre disposta, né, para poder conversar, porque normalmente as pessoas chegavam e saíam, né? Era todo mundo que tinha. Às vezes eu falo até demais, né? Não fala não.
Eu queria te perguntar o seguinte, antes de você engravidar, vocês planejaram? Como é que foi? Você sempre teve esse desejo de ser mãe? Vocês conversaram sobre isso? Olha, não é só porque é aquela frase que toda mãe gosta de falar, meu sonho era ser mãe. Realmente, eu nasci já sonhando em ser mãe, porque desde muito pequena, eu sou do interior, né? Eu vim para Belo Horizonte quando eu me casei. Vou fazer 28 anos de casada, 28 anos de BH. E quando nascia um bebezinho na vizinhança, eu parecia que era babá dele, porque eu buscava para casa e eu queria dar banho. E todo mundo tem que saber dessas histórias da Sueli lá, né? E assim, brinquei de boneca até lá com os meus 12, 13 anos de idade. Então, assim, o meu esposo é 8 anos mais velho que eu. Eu, hoje, seria novinha estar casando, mas na época, há 28, mas já não vou falar 28, né? Que é quase 28, há 28 anos atrás, 26 anos, já estava ficando coroa, sabe? Já estava ficando titia. Porque as minhas amigas casaram com 18, 20, tiveram filhos com 20. E o meu esposo é 8 anos mais velho que eu. Então, por ele, a gente casava e eu já engravidava. Já engravidava. E como eu tinha essa vontade muito grande de ser mãe, e tem muito caso de esterilidade na minha família, eu fiquei com medo de ficar evitando e depois, quero engravidar e não vou conseguir. Então, assim, com 7 meses de casada, eu falei, vou liberar. E no primeiro mês, eu engravidei, sabe, do Pedro. E foi, assim, uma bênção, né? Uma história que é difícil, né? O Camila, a gente conseguir colocar em palavras. Eu acho que quando a gente vai conversar, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande também, porque é a minha história, é a minha realidade, né? Nós vamos falar aqui, né, de coisas minhas que talvez a gente tem que ter um cuidado muito grande para não querer ter isso como regra, que tem que ser para todo mundo assim. Foi a minha história, né? Então, assim, desde que eu me engravidei, eu vi assim, a presença de Deus tão forte na minha vida. E aquela coisa, como eu te falei, que eu coloquei a minha frase, né? Ser mãe é o sim mais lindo que eu acho que eu pude dar para Deus. Porque eu nem sabia, porque na época que eu me casei, que os meus filhos nasceram, eu era só de Jesus. Eu não tinha intimidade nenhuma com a Nossa Senhora, o meu negócio era direto com ele. E assim, não rezava terço, achava aquela coisa de terço, assim, uma oração muito cansativa. E então, mas desde ali, ela já me carregava no colo. Eu nasci sendo dela, né? Porque eu chamo Sueli de Fátima. E foi assim, foi uma gravidez muito tranquila. Eu nunca, não sei o que é enjoar. Eu engordei, minha médica me dava ferro. Menina, você tem que engordar. Eu engordei só 7 quilos da gravidez do Pedro. E assim, tive uma médica aqui que já era médica das minhas cunhadas, já era conhecida da família. Então, tudo foi olhado com muito cuidado, com muito carinho. E eu queria tentar parto normal, né? E aí, quando eu fui lá, e nessa época que eu estava grávida, meu esposo estava fazendo um trabalho em Brasília, ele ia e voltava todo fim de semana. E aí chegou um fim de semana, eu já estou começando a contar a história, é isso mesmo. E aí chegou no fim de semana, estava faltando comprar umas coisinhas, as fraldas e tal, e a gente andou o dia inteiro no shopping fazendo compras, e aí depois tivemos uma festa de um amigo à noite. Eu fui para a festa, tomei muito refrigerante, muita água. E o Pedro estava marcado para nascer a partir de 11 de novembro. E eu pensando, eu vou arrumar a malinha tudo direitinho e tal. Eis que nessa madrugada que a gente tinha feito tudo, né? O dia, essa rotina aí do shopping, agitada, isso. Aí eu deito na experiência, na hora que eu durmo, eu falei, Elinho, que isso? Acordei, eu acho que eu exagerei no refrigerante, porque eu tô com a cama toda molhada. Eu fiz xixi na cama. A bolsa. Olha que não. Ele falou, amiga, que isso? Será? Aí eu levantei, fui ao banheiro, voltei, e assim, sem sentir nada. E era a bolsa, né, que tinha rompido. Aí eu liguei para minha médica e ela falou, não, é só a bolsa que rompeu, deve ser só a bolsa que rompeu. Vamos que eu vou te dar uma olhada, vai para a maternidade. E aí, eu tava pensando, né? Eu sou super detalhista em fazer malinha, tudo direitinho. Fui pro hospital com certeza que eu ia voltar para casa, com certeza.
E quando eu Aí cheguei lá, você entendeu que você não controla nada, né? exatamente, eu que tenho essa tendência de querer ser muito controladora. E aí, o que que aconteceu, Camila? Eu chego lá, ela induziu o meu parto, porque eu não tinha contração, e o meu já estava prontinho para nascer, né? Porque faltava 20 e poucos dias. E aí, eu queria muito parto normal. Então, ela induziu e ela disse assim, vamos tentar, né? Vamos induzir e tal. Só que o que era para ser um parto normal foi um parto anormal. Aí o meu menino teve que nascer de fórceps, porque eu não tinha passagem. E aí ele teve, eu nem sei, eu fiz questão de esquecer o nome, se tiver alguém da área de médico, aí vai saber. Ele, quando nasceu, pra você ter uma ideia, ele nasceu assim, com a cabecinha bem alongada e meu marido tiver que dar o oxigênio meu que estava para ele, porque ele ficou assustado. Assustou, porque estava assim. E aí ele fraturou a clavícula no nascimento, né? E eu fico assim, Camila, não é para dizer assim que o meu Deus é mais forte de jeito nenhum, mas foi uma coisa tão assim, aquilo era tão pequeno, diante da certeza que eu tinha que ele estava bem, que tudo ia ficar bem, porque eu, não contei, eu entrei logo falando do parto, eu tive uma ameaça de aborto do Pedro, que o meu marido olhava e falava assim, porque eu ia no banheiro, tanto sangramento, ele falava, não chora. Você não chora porque você não tá perdendo. Eu falei, nós fazemos outro. Ele falava assim, eu tinha certeza que eu tava Ele perdendo. não gosta, né? Ele tinha certeza que eu tava perdendo o bebê. Eu falei, Linda, eu não estou perdendo meu bebê. Eu não estou perdendo. E outro detalhe que eu não te contei. O dia que eu liguei para minha mãe, hoje uma mãe já é falecida, mas na época, né, nós somos 6 irmãos, eu sou a caçula. Só tenho uma irmã e ela não é mãe, então era assim, a primeira filha, né, que estava tendo, e ela morando no interior. Quando eu fiquei grávida, eu falei, mamãe, eu tô grávida e é um menino. Ela falou, que isso, Sueli? Como é que você pode falar que é um menino? Eu tenho certeza, mãe, que é um menino. E foi muito interessante. Eu falava assim, meu menino tá aqui, eu não perdi. Aí eu fui na médica, fez o ultrassom, visualizou só o saco gestacional, não viu o embrião. Ela falou, olha, pode ser que você tenha perdido. Eu falei, doutora, eu não perdi. Era uma coisa tão assim de Deus, uma certeza. Uhum. Aí tinha uma cunhada minha que tinha levado roupinha, tinha presenteado. Ela falava, Sueli, isso acontece demais, até os terceiros meses. Todo mundo teve a certeza que eu não tinha, porque foi muito sangramento, sabe? Aí eu sei que aí a Elinho precisou voltar para Brasília e eu tive que fazer ultrassom. Aí o meu cunhado, que é o padrinho do Pedro, me levou e o Elinho foi super preocupado, porque na cabeça dele ele tinha certeza que ia falar, não, o bebê não tá lá mais, né? Então, quando eu cheguei, que foi fazer o ultrassom, a primeira coisa que viu foi lá o embriãozinho e tava lá, né? Então, assim, eu agradeci muito a Deus. E aí foi, depois disso, uma gravidez super tranquila, sabe? Ele ficou, e eu falo da presença de Deus na vida da gente, aí depois a cabecinha voltou ao normal, só que tem um nome, ele ficou com um caroção, assim, sabe? Um hematoma exterior mesmo. E aí o médico falava assim, o pediatra, Sueli, isso é só externo, ele tá super bem, mas não vai sumir por menos de 4 meses. Vai ser, né, aos poucos, vai sumindo, mas até 4 meses ele vai, com certeza, ainda ter isso aí. Eu falava assim, não vai. Porque eu lembro que ele nasceu 24 de outubro e 24 de novembro, a minha cunhada estava comemorando os 40 anos dela e vinha todos os tios e iam conhecer o Pedro. E aí, Camila, eu passava um olhinho dentro e falava assim, oh, Jesus, vai, eu sei que o senhor pode tudo, cura aí a cabecinha, eu já estou muito feliz porque ele não tem nada, não ficou sequela nenhuma, mas cura. Quando eu cheguei lá no consultório com ele, o médico não acreditou. Falou, gente, como assim? Não tinha nem sinal com o mês, sabe? Então, foi muito tranquilo, né? E depois, aí eu queria esperar Você um tempo. sabe que eu casei dia 24 de outubro. Eu tô achando ótimas coincidências. Olha só, que data linda! Eu amo outubro. E depois... Aí quando vocês foram para casa, né? Eu quero saber, assim, o início da maternidade. Então, eu fui muito abençoada, porque quem veio ficar comigo foi a minha sogra, porque meu marido, eles são 10 irmãos, e ela sempre vinha, né, cuidar dos netinhos e tal, e a mamãe
ela era mais difícil para ela vir, e assim, ela era mais com a saúde mais comprometida. Então eu falo que minha sogra, eu devo muito a ela, rezo por ela, agradeço porque ela é muito tranquila. Meu marido, assim, eu falo que essas questões que fala de sogra, eu falo é minha segunda mãe. A minha E sogra também. E ela era muito serena, muito, assim, uma experiência, né? 10 filhos, ela tem hoje. Minha sogra também teve 10. E ela fala assim que se pudesse, ela tinha mais 10. Você acredita? Olha que a minha sogra também, com certeza, falar, ela falaria. E aí, ela que cuidava do umbiguinho, aquela vez, mudou tudo, né, Camila? As mães que estão aí novinhas igual você, não sei se eu for contar do jeito que era, então assim, não podia molhar, o banho tinha que ser. Imagina, e ele com a clavícula fraturada, né? Com uma faixazinha com aquilo. Mas ela foi assim, sabe, tão uma presença, um presente de Deus mesmo, uma presença presente de Deus na minha vida, que foi muito tranquilo. Só que aí eu falava assim, Dona Maria, a senhora não vai embora antes do umbiguinho cair, né? A senhora vai esperar. Aí ela ficou 20 dias, esse umbiguinho não caía. E ela precisava voltar. E eu lembro que aí no dia que ela foi, eu falei, ai meu Deus, meu porto seguro tá indo embora. Mas o umbiguinho, ela falou, ele vai cair logo, logo. Você acredita que meu esposo foi levá-la na rodoviária, alguém, na casa de alguém para levá-la, eu não lembro mais. Na hora que ele voltou, que eu fui trocar o Pedro, o umbiguinho tinha caído. Então, assim, foi muito tranquilo. E eu falo que eu fui realmente assim, eu sou uma pessoa muito agitada, muito falante, mas como mãe, eu sempre tive uma tranquilidade para tudo, porque eu vim para Belo Horizonte, eu não dirigia, eu não conhecia Belo Horizonte, né? E as minhas cunhadas, eu falo, não é a família do Elinho, é a minha família, sempre muito presente, mas todo mundo trabalhava, né? Então ninguém. Então eu tive que realmente, né, aprender tudo sozinha. Depois desses dias que foram cruciais, né, nessa minha caminhada com a minha sogra, mas depois tudo sozinha. O Elinho ajudava, participava. O Elinho ajudava muito, assim, com a presença dele, muito tranquilo, né? Porque o Elinho é o oposto meu, né? Eu sou falante, quem conhece fala assim, é a lua e a estrela. Assim, de ajudar mesmo, de cuidar da criança, não, que até o pessoal ri demais, porque o Pedro dormia bem, depois eu vou falar da Maria Clara, né? O Pedro dormia a noite toda, era muito tranquilo, mas um sobrinho uma vez perguntou, seus meninos acordavam tanto? Quando ele acordava, ele falou, não, nunca acordava. Ele não acordava, né? Mas isso era muito uma coisa minha, sabe, Camila? Que às vezes eu acho que não a gente não, cobra. mas os homens são assim mesmo. No início, que o Gedeon não levantava, mas é porque como ele trabalha em outra cidade, eu fazia questão de eu levantar. Aí às vezes ele acordava e eu lá com aquela olheira, cansada, e ele falava assim, ai, o que foi? Os meninos dormiram bem. Eu dormiram, né? Porque você não acordou, mas eu levantei todas as vezes. Mas e comigo tinha uma coisa também, porque eu amamentei os dois e eles não pegaram chupeta. Então o meu peito era chupeta. Aí ele falava assim, não vai resolver eu acordar, porque é você que vai amamentar. Então acaba que era muito isso, né? Então eu sabia, e eu sempre, eu não posso cobrar muito essa presença em ajudar, porque eu tenho essa dificuldade até hoje de delegar, sabe? Eu sempre queria fazer tudo, abraçar tudo, cuidar da casa, cuidar dos meninos, né? Eu sempre tive ajudante. Marta, né? Sabe? Exatamente. Foi muito. Outro dia eu ouvi você falando, não sei se foi numa live, eu falei, gente, eu quero muito ainda voltar a ser totalmente. Mas mudou muito, viu, Camila? Hoje eu falo que a gente aprende, porque quando nasce o filho, nasce uma mãe também, né? Não vem com manual, né? Então, assim, aí da Maria Clara já foi tranquilo também, porque Pedro estava com 1 ano e 7 meses, aí ele, não, nós vamos ter outro filho, então vou ter logo. Eu falei, não, ele vai dar um tempo maior e tal. Mas foi a mesma história. Eu falei assim, não vou ficar evitando, não, já que a gente quer mesmo. Aí, primeiro mês também, liberado, eu engravidei, sabe? E aí, eu fico vendo você com gêmeos, eu falo, deve ser uma loucura. Mas no meu caso, quando Maria Clara nasceu, o Pedro tinha 2 anos e 3 meses. Então foram 2 bebês com rotina totalmente diferente, madeira diferente, né? Um deixando a fralda, o outro totalmente na fralda.
Então, assim, mas aí o Elinho assumiu muito essa parte. Ele ia pro parquinho com o Pedro, ficava com o Pedro, sabe? Era assim. E o Pedro era muito, sempre foi, era, né? É um menino muito tranquilo até hoje, né? Hoje é um rapaz, mas pra gente É um é um menino menino. ainda. É. E aí a Maria Clara já foi tudo diferente, porque eu não poderia ter um bebê maior do que o Pedro, que eu sabia, eu estava com a mesma médica, que aí teria que ser cesárea. E a Maria Clara era maior, aí eu fui na médica, mas eu tinha as coisas tudo assim, acho que é o que você falou, para mostrar que eu não controlo nada. Aí eu fui na médica, marcamos a cesárea para 15 de fevereiro, ela falou, tá super tranquilo, ela não vai nascer antes. 9 de fevereiro, o que eu não tive do Pedro, foi parto normal, que eram as contrações, eu comecei a ter contração. Aí nesse momento, foi muito, você fala assim, qual o momento de mais pânico que você teve durante as suas gravidez com os meninos? Porque o medo dela começar a nascer ia acontecer de novo, né? Aí entrando, fui pro hospital, aí já foi cesárea, né? Foi tranquilo. Então, aquela coisa, aquele trauma né? Não aconteceu nada disso, nasceu perfeitinha, né? O Pedro também, né? Mas não teve problema nenhum. E aí começa a história dos dois, né? Os maiores aplausos da minha vida. E Aí você vai perguntando, eu tenho que deixar você perguntar, porque senão eu não paro de falar. Não, não tem problema, pode falar. Como que ficou a relação sua com ele? Vocês, porque quando nasce um filho, nasce a falta de tempo do casal, né? Aí eu queria saber como vocês, porque você fala dele com tanto carinho, é tão bonito ver você falando dos 28 anos de casado e tudo. Então, eu queria saber, assim, essa maternidade, essa paternidade, vocês tiveram alguma dificuldade com relação a vocês dois? Então, a maior dificuldade era realmente isso, né? Porque eu te falei, por eu querer abraçar tudo e não estar conseguindo, às vezes eu ficava muito cansada, né? E eu lembro que aí teve um Pedro, eu preparei o Pedro antes da Maria Clara nascer, mandei ele para uma escolinha, né? Coloquei ele numa escolinha antes dela nascer, para ele não sentir assim, minha irmãzinha tá nascendo, já tá me mandando para a escola. Mas mesmo assim, era difícil, porque era meio período. E aí eu lembro que nós arrumamos uma babá para ficar mais com o Pedro, para ficar um pouquinho também com a Maria Clara, alguma coisa assim. E eu tinha minha outra funcionária que me ajudava, né, na casa. Camila, eu não dei conta, porque eu pagiava, e era mais trabalhoso, porque eu pagiava babá. Tudo que ela tava fazendo, então. Eu tinha essa consciência, que eu não podia cobrar, porque também eu não deixava muito fazer assim, as coisas da casa, sabe? Eu continuava fazendo aquelas, né? Não assim, tinha pessoa que cozinhava, que fazia o serviço maior, mas os detalhes também, aí eu que gostava de ver tudo, de dar notícia de tudo. E foi muito tranquilo, porque eu achei muito bacana, você já deve ter lido. Eu li há pouco tempo aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu já li esse ou de criança também. Eu adoro esse livro. Eu quero ler o de criança, não li não. Então, e eu descobri... Não, o seu é de adulto mesmo, de criança pra quê? Mas eu quero ler para poder a gente entender, porque eu falo que eu tinha entendido, porque ele é escrito para casal. Só que ajuda para você entender até a linguagem do seu filho, da sua filha, né? Não, mas ele é uma base. Na realidade, ele não é só para casal, ele é uma base, né? Tem até um link. Eu vou te mandar um link depois, que foi até a Adri que me passou, de que você você responde as questões, aí você pede para os seus filhos responderem. Aí ele já vai estar pronto, você já vai saber qual que é a linguagem deles. Que bacana. Que o Pedro quer fazer o teste, apesar que a gente acha que sabe qual que é a dele. Mas é bom o teste. Eu sei o meu e realmente deu certo com o teste. O meu é top, né? Afeto, abraço, beijo, toque, tudo isso. Mas é bom saber. O meu é palavra de afirmação, você acredita? Então, tudo que eu queria na vida, eu não queria que ele ajudasse para lavar isso, arrumar aquilo. Eu queria que ele chegasse assim, nossa, apesar de você ter acabado de ter filho, mas você tá tão linda. Isso aí é de todo mundo. E sabe que dia que eu ia ouvir isso? Nunca, porque ele como é que é lá? Atos de serviço, né? Quem conhece aí, acho que a Paula tá aí, eu acho, com a gente. Conhece, sabe? O Elinho é uma tranquilidade, mas assim, o oposto. Eu falo que
Antes eu achava assim, são os iguais que dão certo. Não, Não. é uma temperança, porque ele é muito tranquilo, extremamente calado, eu muito falante, assim, sabe? Então, Mas tem que ser assim para equilibrar. Aqui em casa também é tudo diferente, para equilibrar. né? Os meninos são diferentes, aqui é uma mistura. Mas aí, Camila, eu olho para trás, eu até já, acho que assim, antecipando uma coisa que provavelmente você vai saber, o que, que eu aprendi. Eu falo que a gente olha para trás agora, é tão fácil de entender, né? Por exemplo, os meninos estão aqui agora, 24 e 26 anos. E na minha maturidade lá, quando eles estavam na adolescência, às vezes eu falava assim, mas você nunca passou por isso, eu sei o que eu tô falando. Gente, essa frase é muito cruel, porque não adianta, por mais que eu fale, eles vão ter que passar por aquilo para poder saber, né, o que eu tô querendo passar para eles. Então, isso eu fico olhando, né, teve que ser daquele jeito, não adianta eu lamentar. Então, eu tenho uma leveza muito grande em tudo aquilo. Lógico que a gente não é perfeita, não existe mãe perfeita, né? Quem dera. Então, assim, entre os erros e acertos, eu acho que eu acertei bastante e errei muito também. Mas esses erros não me pesam, porque não é a Sueli que criou, né? O Pedro e a Maria Clara. Né? Então, assim, e falo que depois a gente se torna dela e ela da gente, aí não tem jeito, né? Muda tudo. É muito diferente, né? Eu falo que Maria, né? Às vezes as pessoas me veem, porque eu tenho uma devoção mariana, assim, muito grande. Eu respiro, eu falo, onde me dá a oportunidade, eu estou falando, porque realmente eu vi a minha vida toda transformada. Porque a missão dela é nos trazer Jesus. E antes, a minha oração, eu era o Deus da minha oração, né? Dava diretriz para Jesus, você faz assim, então. Agora eu falo, mãezinha, a senhora sabe, tô te entregando aqui minha oração, mas molda aí. Porque nem eu tô me aguentando hoje. Como é que vai ser o marido e os filhos? Então me ajuda, entrega para Jesus o que precisa. E é assim, né? Então hoje, por exemplo, nesse mundo difícil, né, Camila, que a gente está vivendo aí, né? São tantos caminhos, né? E a gente quer tanto que eles não se percam nesse caminho. Mas eu falo, com 24 anos, 26 anos, eu olho para trás deles, o que eu pude passar para eles, né, de valores, o que eu acho que é importante, eu passei. Então, qual o valor que você acha que foi mais importante? Qual o valor que você acha que foi mais importante? Esse barulho que tá aí é na sua casa ou na minha? É uma corrida de carrinho que tem aqui embaixo. Que delícia! Então, fica lá na sala com o papai que tá fazendo barulho, filho. Não, tá tranquilo, é porque... Não, é porque eu não escuto, né, o barulho. Eu te perguntei assim, qual o valor que foi mais importante que você vendo hoje nos adultos? Eu acho que, sem dúvida, entre tantos que a gente tenta passar, mas é a questão, assim, dos valores nossos, né? Que eu falo que, naquele início da nossa conversa, cada um vive uma realidade, não é aqui ditando regras e nem julgando ninguém, né? Uhum. Mas aqui dentro de casa. Isso eu trouxe desde pequenininho para os meninos. Por exemplo, em casa, na minha casa sempre teve, depois eu volto aí, mas só para você entender o que eu quero falar e as pessoas também, sempre existiam os combinados. Uma coisa que adoro combinados. Eu consegui dos meus meninos, e quem conheceu os meninos aí pequenos sabe, menino meu nunca deu uma birra. Nunca. Por quê? E eu falava assim, olha, se tiver triste, se estiver machucado, com alguma coisa, até eu vou chorar junto com vocês. Mas se chorar à toa aqui em casa, vai chorar dentro do banheiro. Trancado no banheiro. Aí um dia uma cunhada minha estava Sueli, que isso? Você tem coragem de fazer isso com o menino? Você não pode fazer isso, não. Depois eles vão ficar presos, não vão saber soltar as emoções. Eu falei, minha filha, pergunta quantos dias que eles ficaram trancados no banheiro. Nunca ficou. Nunca. Sabe? Por exemplo, a gente ia sair pro supermercado, eu não dirigia na época. Aí a gente saía, tinha aqueles carrinhos que ainda tem, que eles sentam assim na cadeirinha, né? No carrinho. E eu falava assim, cada um vai escolher uma coisa. Não vai, a mamãe não vai dar mais de uma. Aí o Pedro já ficava assim, Macala, ele falava de Macala. Macala, o que você vai escolher?
e querendo ajudar ele a escolher uma coisa que ele gostava, porque ele sabia que ela ia dar um pedacinho para ele, e depois ele escolheu o dele para escolher diferente. Era mó gracinha os dois. Então, assim, não tinha isso, né? E aí, agora também, né? Que agora eles já são adolescentes, já é uma mulher, um homem que eu tenho aqui, apesar que pra gente são as nossas eternas crianças, né? Que hoje já começaram com seus relacionamentos e tudo, né? Mas eu falo, olha, aqui em casa não é uma questão de que vai me esconder as coisas, tá, né? Mas nós temos os valores que eu não gostaria que fossem, né, deixados de colocar em conta. Então, por exemplo, não tem isso de namoro, né? A namorada dormia aqui em casa, ou, né? Então, essas coisas assim, e eles respeitam, sabe? Eu acho isso muito bacana, porque eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Porque hoje isso aí é muito difícil. A gente tem que conversar e pedir muito a Deus que nos ajude, porque tá muito solto, né? As coisas muito assim, tudo pode, tudo é normal, né, Camila? Então, assim, o respeito, né, aquele do mandamento, honrar pai e mãe. Pode até não concordar, mas, né? Honrar, né? Honrar o pai e mãe. Então, assim, e eu sinto muito isso da parte deles, essa preocupação em realmente, né, estarem, né, não agredindo nesse aspecto aí, né? Com relação à sua autoestima, como é que foi isso depois da maternidade? Você se preocupou com isso? Porque você sempre foi vaidosa, né? Muito vaidosa, né? Mas eu nunca, isso aí, Camila, eu nunca deixei. Eu ter uma cunhada que ela ria demais, porque de resguardo lá, eu tive do Pedro, eu tive muito leite, eu doava leite, então eu tive problema de mastite e tal, mas com dor, mas eu tava lá, né? Com meu colarzinho, com meu batonzinho. Toda arrumadinha, assim, né? Então, assim, tem aquela fase, lógico, quando a Maria Clara nasceu, eu tinha um cabelão, aí eu cortei cabelo Joãozinho para ficar mais fácil de cuidar e tudo, né? Mas eu sempre quis ser aquela mãe, assim, bonita, né? Cuidada, porque era, assim, eu tive também, né, a graça de poder ter criado os meninos sem trabalhar fora, né? Então eu tinha esse tempo para estar cuidando também, para estar indo no salão de vez em quando, fazer uma coisa. Algum momento você sofreu por isso, por não trabalhar fora? Falo porque a Camila, sociedade cobra muito isso. muito. Isso aí foi uma coisa muito bacana de você abordar, porque eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, com meu irmão, que ele tinha uma loja no interior. E quando eu me casei, eu trabalhava no banco, o Banco Itaú. E aí eles estavam, queriam me dar férias, a gente queria casar e tal. Aí o Elinho falou, não, Celi, então vamos, você pede demissão, depois a gente tenta, você trabalha em Belo Horizonte, tudo. E eu vim pra cá e com aquela história de vou engravidar, não vou, quanto tempo vou ficar. Fui enrolando, e aí, quando eu fiquei grávida, eu não trabalhei mais fora de casa, né? Então as pessoas realmente cobravam muito. E eu convivi no meio que todo mundo trabalhava fora, né? As minhas cunhadas, mulheres, né? Eram muito assim, parece que autovalorizadas por trabalhar. E realmente nessa época eu sentia assim um pouquinho, sabe? Falava, ai meu Deus, eu acho que qualquer pessoa tem necessidade de se ver crescendo, se ver produzindo, né? E eu sempre trabalhei. Só que é o que eu te falo, quando eu olho agora, né, para aquela Sueli lá que ficava, que às vezes a autoestima foi sim, muitas vezes abaixou por causa disso, ficou em baixa, mas eu olho e falo assim, meu Deus, que privilégio que foi poder ter ficado e como eu estava crescendo, como eu estava produzindo, porque eu pude acompanhar os meninos, não que quem trabalha não faça isso, porque eu acho que qualidade é muito mais importante do que quantidade, né? Porque quando a gente fica com filho demais também, por exemplo, se você me perguntar assim, qual que é uma coisa que você não gostaria de ter feito quando os meninos eram pequenos? Ai, quando eu ia ensinar tarefa, principalmente o Pedro. Uma coisa que se eu pudesse, assim, eu já conversei com ele, falei, filho, não fale isso nunca mais, porque isso dói na mamãe, eu não faria. Porque você tá ali... E assim, a gente tem dificuldade de falar que tá cansada, porque eu não trabalho fora. Eu tô aqui, tudo. E às vezes, o trabalhar fora, você chega ali, toma um banho, você vai ficar 10 minutos, mas você vai ter 10 minutos com uma qualidade,
né, tão boa que vai ser mais importante. Então, a gente que fica em casa, às vezes acontece isso, né? Não é porque você ama o filho, você ama ser mãe, que você vai falar que tem dia que você não tá cansada, que você, né? Então, eu ia assinar as tarefas e eu não tinha muita paciência, eu gritava com ele. Falei, gente, se eu puder aconselhar uma mãe, não grite com seu filho, não grite, porque ele fala hoje isso brincando. Ele fala, mãe, acho que a minha letra é... não é feia, não, mas ele fala que a letra dele é feia, porque o tanto que eu forço, faz a letra bonita. Caligrafia, né? Não, minha mãe brigava comigo também, por conta da... Até hoje minha letra é horrível, mas ela brigava comigo também. Igual assim, você estava falando, eu não tive muito trabalho com eles, porque eu sempre fui assim, deixar os meninos fazer o que quisesse dentro do apartamento, desde que o que quisesse, assim, eu tinha lá na área um quadro negro de giz para eles brincar. Na época daqueles Parmalat, que tinha aqueles ursinhos, a Clara tinha todos. Ela colocava lá na sala para brincar. Só que acabou de brincar, guarda. Não vai ficar bagunçado. E eu sempre consegui, né? Criei eles dentro de uma bolha, que eles eram, assim, bem bonitinhos. Tudo acabava de brincar. Inclusive, o Pedro, quando foi para a escola, o professor um dia é um caso muito engraçado, me chamou, porque na hora que ia descer para o recreio, ele não descia enquanto todo mundo colocasse a cadeirinha debaixo dele. Então, de tanto que ele era cobrado, né? E hoje eles não são tão organizados assim. Então, aí eu falo, olha, mas dentro do seu quarto aí o problema é seu. Mas mesmo assim, se eu tenho oportunidade, eu tô indo lá e tô arrumando. Só que isso eu gosto de fazer. Esse cuidado, quando eu te falei, quando você me perguntou aí do Elinho, se eu cobrava, porque isso tá em mim. Eu amo, igual agora que nós estamos confinados, né? Eles estão trabalhando em casa. Tem coisa melhor do que bater lá na porta, levar um suquinho, uma frutinha que eles gostam. Não, você leva isso pra eles até hoje. Até hoje. Eu vou morar na sua casa. E eu amo fazer, eu faço com prazer, né? Então, assim, prazer para as pessoas que olham, assim, quando a gente, né, que eu falo lá atrás, que falava, eu ficava meio assim, nossa, é mesmo. Mas acontece que quem trabalha, fica em casa, a gente é médica, enfermeira, a gente é tudo. Você, né? Você não trabalha fora. Não, mas eu não me sinto pressionada. Muito pelo Não. contrário, eu me sinto muito. Eu me sinto valorizada por mim e por Deus. O resto eu não me preocupo, nunca me preocupei. E eu e o Gedeon, a gente sempre teve muita parceria com isso. Então, desde que a gente se casou, a gente combinou, né? Por isso que eu falei que eu adoro combinado. Era combinado que isso aconteceria. A minha mãe foi dona de casa a vida toda, a mãe dele foi dona de casa a vida toda. Então, pra gente, isso tem valor, né? Eu então, amo. Eu amo também. Eu nunca olhei. Agora, você tá numa fase que eu passei que era muito bacana, porque aí eu era mãe, teve uma fase que eu era mãe turista, era tudo assim, entregava. Então, assim, atividade o dia inteiro. Aí, o que aconteceu? Quando os meninos tiraram carteira, né? E aí deu aquela síndrome, né, do ninho vazio. Agora não precisa mais da mãe para estar, né, essas tarefas e tudo. Aí eu, graças a Deus, Deus me deu o dom, né, de fazer trabalhos voluntários, né? Eu tenho um ciclo de amizade assim muito grande, né? Então, assim, eu não fico sem fazer, porque eu acho que todo ser humano tem essa necessidade, a gente tem que ver. Eu acho que antigamente, quando a dona de casa era mal vista, vamos dizer assim, é porque ela ficava realmente só por conta da casa. Imagina você ficar só por conta da casa dos seus filhos, isso é estressantíssimo, ninguém aguenta. Eu também não, eu tenho trabalho voluntário, eu tô na igreja, eu faço curso, eu não paro. Então, a minha vida é muito dinâmica. Você tá com a mãe livre e feliz, tô aí com a mãe canal maravilhoso. Feliz. Pois é. Ajudando então, assim, eu não fico preocupada com isso, entendeu? Porque eu acho que antes realmente devia ser muito chato você só ficar com casa e filhos, né? E hoje não, a gente tem várias possibilidades. Então, acho que é por isso que eu não preocupo. E nessa época também, como meu esposo, eles são 6 irmãos que moram aqui, né, contando com a gente. Então era aniversário, era festa sempre, assim. Então a gente tinha assim um social, social, né? Então assim isso ajuda muito também, né? Mas dentro de tudo que você viveu, você falou um pouco do valor, do respeito. Qual foi o seu maior desafio na maternidade até hoje? Assim, vendo eles, né, de pequenininho, você falou um pouco, mas o maior desafio, assim, se você tivesse que falar, maior desafio da maternidade, qual seria?
Maior desafio. Ai, difícil essa pergunta, porque são tantos desafiozinhos, né? Que a gente encontra. Mas então, de novo eu falo que a presença de Deus é muito importante na vida da gente, porque realmente eu acho que o maior desafio que eu tive, porque como eu sempre fiquei 24 horas com os meninos, mas eu sempre procurei, assim, que eles não ficassem aqueles meninos, o filhinho da mamãe. Então, assim, eles sempre foram muito independentes. Inclusive, com a Maria Clara, era difícil lidar. O tanto que com 10 meses, ela não queria que eu colocasse comida na boca dela. Então, eu falo, quando a gente ia num restaurante, assim, para almoçar alguma coisa, eu ficava morrendo de vergonha, porque ela não deixava. Ou ela ficava sem comida. Independente mesmo. Se fosse para espalhar e tal. E aí, quando o Pedro estava com 16 anos, ele quis fazer intercâmbio, né? Então, você imagina, né? Não só fora de casa, mas fora do país. Então, assim, ao primeiro momento foi um desafio muito grande. Porque eu pensava, como que eu vou dar conta se acontecer alguma coisa, até eu pegar um voo, uma coisa para ir lá. Mas foi a princípio, né? Quando surgiu a oportunidade, a ideia, aí eu trouxe para a oração e comecei a ver, né? Tanto que aquilo ali era importante para mim, principalmente como mãe, porque se eu plantei coisas boas, eu sabia que eu ia colher coisas boas. Mas foi a prova, né? Porque estava longe, podia tudo. Então aí, quer dizer, como se diz, vamos tirar a prova agora se realmente essa semente é boa, né? E assim, foi muito tranquilo para mim, né? E aí ele foi com 16, depois a Maria Clara foi com 15, né? Então, assim. A Maria Clara é mais independente mesmo, né? Já mostrou desde que novinha e continua, Nossa, né? ela é danadinha, viu? Ela andou com 10 meses, demorou para falar, né? Pedro falou muito cedo, né? Com 10 meses ele já falava, e Maria Clara ela andou com 9 meses e pouco, 10 meses ela já corria, né? Então, acho que assim, de todos, né, que eu tive, esse foi um grande desafio, mas que foi só bênçãos, foi muito assim, enriquecedor também para a gente, né? Saber porque, Camila, eu acho, né, na idade que os meus estão, eu não sei a idade dos filhos das que estão aí com a gente, mas eu acho que a gente tem que ter sempre essa consciência, sabe? Aquele ditado assim, a gente cria filho para o mundo? Não, eles vão sempre para a gente nunca vai dar eles para o mundo. Mas nós temos que saber que chega um momento, como chegou o meu, que você tem que sentar, igual eu te falei, a gente conversando aquele dia, no banco de trás e confiar que ele vai usar o cinto de segurança, que ele vai caminhar e que você vai estar ali sempre esperando, né? O que eu sempre falo com os meninos, que eu tento para passar é o seguinte: eu nunca vou ser condizente com erros de vocês, se vocês errarem, mas eu vou sempre estar esperando para estar com vocês, sabe? E isso é muito bacana, porque sempre eu sinto que eu sou essa referência, né? O Pedro, quando tirou o caso engraçado, ele tirou... Engraçado não, né? Sério. Ele tirou a carteira e foi pro interior, né? E aí o tio dele deixou ele ficar no carro lá e tal. E aí, minha filha, ele saiu depois, né? Tinha ido na boate, não tinha bebido, mas estava dirigindo e estava com o primo, eles foram dar um rolê, como eles falam lá. E ele teve um acidente horroroso. Foi assim, a mão de Deus mesmo, para eles não terem machucado, até mesmo perder a vida, porque foi uma árvore que parou, era uma salão, um precipício, assim. E aí, ele me ligou, na hora! E aí? Sabe? Ele me ligou, tava lá na situação, mãe, eu bati o carro. Eu falei assim, filho, mas você tá bem? Tô bem, não teve nada. Eu falei assim, mas não tem problema não, isso aí a gente depois manda. Não tem problema não. Tá? O importante, mas assim, porque eu achei que era uma batidinha. Ele falou, mãe, o carro tá detonado, você não tá entendendo, como é que eu vou ligar pro tio, né, e tudo. Aí eu falei, não liga pro seu tio, pede, o que eu quero saber, realmente você não teve nada, o seu primo não teve nada, não, a gente tá bem. Então, assim, é muito bom a gente ver que a gente é essa referência. A Maria Clara também, sabe? Tudo que ela tem, assim, uma decisão que ela quer tomar, uma coisa assim, ela liga, mãe, o que você acha disso, né? Aí eu falo, às vezes,
eu vou dar a minha opinião, eu sei que ela não vai concordar, porque a Maria Clara, ela é mais, assim, muito parecida comigo. Então, a gente bate mais de frente, sabe? Então, mas ela fala, ela quer saber, ela quer ter opinião, sabe? E são realmente, assim, Ó, uma bênção de o Deus. Pedro escreveu aí, tenho a melhor mãe do mundo, né? Eu não consigo enxergar. Isso é porque eu tenho o melhor filho do mundo. Difícil Aí, ser a ó. melhor mãe. É uma coisa que eu Ah, sempre falo com eles, sabe, Camila? E que eu acho que as mães têm que pensar o seguinte. Os filhos falam muito isso pra gente. Mãe, você é a melhor mãe do mãe mundo. do Eu falo, mundo. filho, não sou. Eu sou a melhor mãe que eu consigo ser. Isso é Porque verdade. hoje, uma coisa que quando eles estavam na adolescência, né? Maria Clara, então, quando começou a namorar e tudo, eu falo que o que é ser dela, ser moldada por Maria. Porque às vezes eu falava as coisas, eu sou um pouco impulsiva, eu falo as coisas e eu via que depois eu estava errada, que eu peguei pesado, eu tinha uma dificuldade enorme de ir lá e falar, filho, me perdoa, eu errei. Não, mas você não errou, eu te fiz errado mesmo e tal. Aí hoje, eu não espero nem eles falar alguma coisa, eu falo assim, filho, hoje eu não estava num dia bom, filha, o que eu falei com você não foi legal, você me desculpa, se precisar pedir perdão, eu peço, porque aí a gente vai ficando É uma leve, sabe? construção, não, e é uma construção. É muito lindo você falar isso, porque às vezes tem muitos pais que querem ser heróis, né? E a Não, gente não não sou é Mulher herói. Maravilha, mas não sou Não. mesmo, sabe? Você só pega tudo, né? Mas não é Mulher Maravilha, né? Isso, mas agora é que eu sou forte demais, né? Tudo que eu pego tem ela pegando É comigo. verdade. Então, assim, depois que eu conheci, né, o amor de Nossa Senhora, ontem eu assisti uma live do Eros Biondini, ele falou uma coisa que me marcou tanto, que eu falo, gente, eu sempre senti isso, mas nunca tinha dado pela beleza. Ele falando, né, eu esqueci, acho que era com o Nelsinho que ele estava, o nome da pessoa, ele falou, Nelsinho, esse olhar misericordioso de Jesus, de quem você acha que ele herdou? É A mãe, verdade. da mãe dele. É, Então, eu com acho que o certeza. filho, eu sempre peço para ele, sabe? Mãe, onde eu não estou, a senhora está. Cuida para mim e faça com que eu tenha essa misericórdia, porque às vezes, né, igual esse dia do carro, imagina ele lá naquela situação, É, naquele sufoco, porque por mais que ele fale, primeiro, pouco tempo de carteira, um carro que não era dele, né? é. Destrói o carro. Se eu fosse falar, menino, mas que é isso? Você bebeu? O que você tem? Sabe? E talvez se fosse um acontecimento desse lá atrás, talvez por imaturidade, eu teria Aham. feito. Então, acho que a gente tem que ser muito leve, sabe, Camila? Tem. As É, mães que são mais novas, de tentar sempre contar de 1 até 3 e tudo, mas também não se cobrar tanto. Porque os motivos que nos levaram a ter essa ou aquela atitude, só a gente que é sabe. E verdade. eu te falo sem medo de errar. Ninguém quer ser mal, fazer Não. alguma coisa porque quer. De jeito É. nenhum. Às vezes é aquilo, por exemplo, né? Igual eu falo que eu e Maria Clara, uma relação ótima. Nossa, não tem um que é mais que outro, mas assim, eu vejo muita coisa, eu repetindo. Eu lembro que uma vez na época da aula com a Milene, eu falei assim, gente, por que a gente repete os erros da mãe, sendo que a gente não gostava? Ela falou assim, bem-vindo ao mundo O dos mundo normais. é Sabe? verdade. Eu falo, gente, por que eu tô fazendo isso? Igual Que minha eu mãe, né? condenei tanto. Então, são dificuldades nossas, coisas mal resolvidas, que a gente não deu conta. Então, É, quando você fala assim, então, hoje eu olho para isso com leveza, sabe? Pedindo perdão, falando assim, mas eu fiz o melhor de mim. Eu com tentei ser a certeza. melhor mãe do mundo. Agora, não fui muitas vezes. Mas eu não fico nas pequenas dificuldades, nas coisas. Eu olho tanto que deu mais certo do que É errado, verdade. sabe? Então, Tem até uma assim, pessoa, Luciana, que comentou isso. É muito importante a gente reconhecer os defeitos e mostrar para os filhos, porque não deve ser um peso. E é muito importante isso mesmo. Porque senão os filhos vão ficar achando que a gente é herói e que errar é errado. E não, né? O erro faz parte da construção.
somos um vaso nas mãos do olheiro, né? Ai, É tão que lindo isso isso. é lindo. E nunca vamos estar prontos, né, Camila? Eu falo que Não, nós fazemos parte do projeto dele. Todo dia tem depósito de Deus na vida da gente. E nós, na nossa missão linda, né, nesse presente que Deus nos deu de sermos mães, como a gente, porque, né, a minha frase que eu te falei aí, né, eu faço sim. antes, ser mãe é uma vocação? Claro que é um dom, claro que é, mas muito mais forte é uma missão. Ele quis contar comigo, né? Não foi eu que escolhi ser mãe do Pedro e da Maria Clara. Ele escolheu para que eu cuidasse dos filhos que são deles. Então a gente tem que rezar e pedir muito a Deus que nos dê essa graça de todo dia saber que eles não são nossos. Eu não falo nem de coisa assim trágica que vem acontecer, por exemplo, a dor de perder um filho. Mas, por exemplo, se de repente ele foi fazer o intercâmbio, gostou, daí ele decide, mãe, eu quero morar lá, eu quero voltar, né? Meus meninos fizeram vários intercâmbios, né? Fizeram mais novos, Pedro morou 1 ano e 7 meses na Alemanha, morou no Canadá, Maria Clara também. Então, assim, a dificuldade foi só no primeiro, porque depois você já tem uma confiança também, que onde eu não estou, Maria está cuidando, ela está lá, Jesus está lá. E são oportunidades que eu não tive. Na época eu não teria dinheiro para ir, e se tivesse o pai e a mãe me deixaria ir. É verdade. Né? Então a gente realiza também, a gente tem que realizar positivamente através das conquistas dos nossos filhos, porque às vezes tem negativamente também. Você quer que o filho, por exemplo, eu nunca não sei nadar. Minha mãe também não. Hã? Minha mãe também não. O sonho dela, ela fala que é nadar, fazer natação. Pois é. Aí eu lembro quando os meninos começaram, que eu levava para o Minas para fazer as aulas, eu falava, tem que nadar, tem que nadar, tem que nadar bem, porque então assim, e aí o Pedro ia numa boa, né? Maria Clara sempre foi assim, aí foi com e tudo que eu sempre fiz pro Pedro, você não te rir, porque é assim, o pessoal falava assim, Sueli, você não vai dar conta de fazer pro segundo o que você fez pro primeiro. Eu tenho as fotos, que era fotografia, que eu amo, morro de saudade, né? Sou muito arcaica. Eu falo que... Mas eu amo a fotografia. Eu tenho esse armário aqui atrás, ó, tem uns 30 álbuns de foto. Camila, Adoro! Eu tenho tudo editado. Primeiro sorriso, primeiro cabelinho, não, primeira... eu não tenho editado, não. Eu tenho um álbum. Não, escrito à mão, né? Tudo assim, à mão. Então... Mãezona mesmo. Mãezona mesmo, né? Então, eu me perdi porque eu entrei nesse assunto. Eu fui lá e voltei. O que eu estava falando? Você estava falando de nadar, que você fez as mesmas coisas para um e para outro. Então, por exemplo, a pessoa falava, você não vai conseguir fazer da Maria Clara assim. Eu acho que a Maria Clara, com esse medo de não fazer, ela tem até mais fotos que eu fiz. Então, aqui em casa, assim, sabe? Tem álbuns até. Tudo que eu fiz para um, eu tentei fazer. Não para ter competição, mas... Até porque um filho é diferente do outro, né? Não existe que é o mesmo amor. É um amor de mãe. Mas a gente tem que tratar cada um na linguagem do amor dele, senão vai dar errado. São filhos únicos, não tem jeito, né? Aquilo eu falo, né, que tem um texto muito bonito que fala qual o seu filho preferido. O filho preferido é o que está doente, é o que está carente hoje, né? Então, assim, e meus meninos são muito afetivos, os dois, né? E eles são muito diferentes um do outro. E assim, o maior aplauso que eu tenho na vida, Camila, uma coisa que é igual eu falei, a história dos outros não nos constrói, é a nossa que nos constrói. Mas o que vale, às vezes a gente ouvir, né, quem tá aí com um filho só, você que tá com seus pequenos, se você falar assim, qual é a maior alegria da sua vida como mãe? Quem conhece Pedro e Maria Clara, sabe, o pessoal acha que eles são namorados. Porque eles são tão apaixonados um com o outro, que Maria Clara, quando você perguntava assim para ela pequenininha, quem que é a pessoa que você mais gosta no mundo? Você queria a mamãe, né? Pedro. Ai, que fofa! E agora, foi muito interessante, outro dia que a gente estava aqui no confinamento, ela é ótima, né? Ela fica inventando coisa, e ela inventou um jogo que era para a família. Tipo aqueles que a gente não tem a letra A, você põe de uma cidade. Aí ela fez dos gostos, né? Para ver que a gente conhecia, quem conhecia mais o outro. Legal isso! Foi muito bacana. Aí ela colocou assim, comida preferida. Aí a gente tinha que pôr do Pedro, né? E ia marcando ponto. Aí, claro, o melhor amigo, né? Para falar quem era o melhor amigo do Pedro, quem era o melhor amigo da quem era a minha melhor amiga, para a pessoa citar, para ver se acertava. Aí ela falou assim,
vale amigo também. Eu nem dei pela coisa. Eu fiquei na dúvida, qual amiga que eu vou pôr? Porque ela tem um relacionamento forte, várias amigas. Eu falei, ai, gente, não sei falar qual que é a melhor, porque ela é tão assim ligada com todos. Adivinha quem que ela colocou? Pedro. Pedro. Ninguém, nem eu, nem meu marido acertamos. E sempre foi assim. E por que que eu consegui isso? Que não foi também assim, ai, é uma bênção, veio do nada. Não. Desde que eu me engravidei, que o Pedro, assim, eu era 24 horas com ele, e cuidando e tudo, eu falava, ai, gente, na hora que vier o bebê, ele vai sentir muito, né? Porque ele não tinha babá, não tinha, era eu mesmo. Aí, desde que estava na barriga, eu falava, filhinho, coloca a mãozinha aqui. Na hora que você coloca a mão, ela fica tão feliz, a mamãe fica até mais tranquila, nem, nossa, é tão gostoso, vem cá. E ele beijava a barriga e falava, irmãzinha, não sei o quê. Aí no hospital, quando ele foi visitá-la, ele já levou um presentinho. E ele chegava da escolinha e eu falava, ai, Pedro, graças a Deus que você chegou, porque ela estava inquieta, estava enjoadinha, acho que ela estava sentindo a sua falta. E ele ia beijar, oi, irmãzinha, tô aqui, tô aqui. E eles cresceram assim, nunca tive problema. As pessoas falavam, Pedro não ficou muito enciumado. É a paixão da vida um do outro, sabe? Ela fala assim, e ela fala isso, ela escreve, né? E Pedro também. Então, isso aí, eu falo que é a maior, assim, a gratidão que eu trago como mãe, porque eu acho que deve ser muito triste, né? A gente conhece, às vezes, irmãos, né, que não se falam, né? Que tem assim. Então, eles são muito parceiros. Aqui tá ótima a conversa, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria primeiro que você passasse uma mensagem para as mães de hoje. O que, que você poderia passar de mensagem? Principalmente para as mãezinhas como eu, assim. Principalmente isso, né? Que fica até um pouco repetitivo, mas eu acho que a mensagem que eu posso passar é isso. Tentem e deem o melhor de vocês. Porque a gente tem que fazer um esforço também. Porque eu tô cansada, porque eu tô aqui, lá eu vou fazer assim. Mas eu vejo hoje, sabe, Camila, um diferencial que eu tenho nos meus meninos. Por exemplo, na época do Pedro, eu fui criticada, porque ele foi ter o primeiro celular, acho que com 13, 14 anos, enquanto os amigos dele, com 10, já tinham. Eu falava, filho, qual a necessidade de você ter um celular? Você não anda sozinho. Se você precisar ligar, você pode ligar, cobrar. E eu sempre tive em casa, que hoje é mais difícil. As mães trabalham fora, é tanto videogame, é tanto não sei o quê. Mas eu tinha fazendinha, eu tinha, sabe, panelinha, eu tinha aquelas coisas. Eu brincava com os meninos. Eu tinha tempo para eles. Então, olha só, eles ficam loucos com esses jogos, com essas coisas eletrônicas. Mas eu garanto a você que 10 minutos que você puder sentar, ficar inteiro, de sair do celular, tirar o celular de perto, dedicar, porque a gente sempre vai achar que passou muito rápido. Mas eu falo que eu tenho saudade muita dos meninos, assim, que eu sou louca com criança. Mas é uma saudade, um saudosismo saudável. Não daquele que eu podia ter aproveitado mais, que eu podia ter feito mais. Não é o si, né? É saudade mesmo, do que viveu. E assim, e eu vivo, cada momento, igual esse momento que eles estão agora, é mágico, é encantador, né? Verem, agora estão começando a trabalhar, a profissão, Maria Clara está toda feliz com o consultório dela, então você poder acompanhar inteiro. E se você não conseguir, não vai arrastando, lamentando, ai gente, eu tô assim, eu tô assada, eu tinha que me dedicar mais, eu não tinha motivo para fazer aquilo. Mas você fez. Já aconteceu. Leite derramado não volta para a panela. Não volta. Mas você pode evitar que derrame de novo, sabe? Aquelas frases que a gente acha que é só assim no papel, que é só teoria, que não dá para pôr na prática, por exemplo. Errar faz parte, mas persistir no erro não deve. Gente, isso é que eu trago. Não persista no erro, viu que não está dando conta, conversa, procura uma ajuda, sabe? Mas não vai arrastando esse peso, não. Vive intensamente cada momento, a cada dia basta a sua preocupação, né? Amém. Falta a gente? Aí, Adriana? Ah, Sim. Aqui estava falta. travado.
faltam menos de um minuto. Dá para fazer uma oração pra gente? Ai, claro, não podemos sair. A gente não rezou no início, eu até tinha pensado em chamar a gente para ir hoje. Alguém tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá travando, Camila. A Maria Clara chegou aqui. É, porque eu acho que é a conexão aí, mas não tem problema não. Vamos lá. Vamos tentar falta Pega um seu minutinho. rostinho aqui. Se Falei der, tanta você Maria faz uma Clara, olha que oração, princesa senão... linda. Aí. Olha que lindeza. Olha que linda! Faz uma Meu oração pequena, pra grande nós. mulher. Então, vamos rezar então. Então, eu pediria se você ficar à vontade, com seus olhos fechados. Se não, pode olhar para essa mãezinha que está aqui na tela